Fim de papo. Vitória do Internacional em cima do Cruzeiro. O Inter jogando fora de casa. Vence o Cruzeiro. Vai Raposo? Pois é, Jonathan. Na verdade é o seguinte: poderia ser meia hora de acréscimo e o Cruzeiro não empataria esse jogo, porque faltou intensidade, né? A nossa melhor jogadora está muito lenta, não puxa os jogos, as jogadas de ataque com velocidade. E outra coisa, ela quer mandar no time, ela quer bater correr para cabecear, ela quer bater falta, bater lateral, quer bater tudo, pô. Né? E não é assim que funciona o futebol. O futebol, ele é um conjunto de coletividade, é um esporte coletivo. Se você quer jogar futebol, você tem que entender que você tem que jogar para você e para os seus colegas e jogar em prol dos seus colegas. Senão não funciona, né? Senão o time o time erros de por que acontece erro individual? Porque o cara quer jogar fora do coletivo. Aí ele comete erros que atrapalham o time, né? Quando o time é coletivo, quando o erro é coletivo, paciência, foi um erro coletivo. Mas erro individual, por que saiu o segundo gol? Porque a menina foi querer fazer uma jogada de craque. Se ela faz o arroz com feijão, ela sairia com a bola numa boa, né? Foi um erro individual, né? Pensou ali, vou fazer uma jogada diferente. Não é, gente. Você tem que jogar o necessário, né? O necessário. Tem que aprender a viver com o necessário. Isso é em todo o setor da vida, né? Você não precisa de ter sobras. Você tem que viver com o necessário. E o Cruzeiro faltou o necessário. Qual que é o necessário? Jogadas agudas, velocidade pelos flancos. E outra coisa, jogo muito sistemizado pelo lado direito. O jogo todo do ataque do Cruzeiro foi 90% customizado a linha de calor pelo lado direito. E que você fica previsível. Você bloqueia em cabeça de área, bloqueia o ponta voltando para ajudar o lateral, acabou o seu time, né? Você tem que fazer a bola circular, correr por todos os cantos, né? Etc, etc, etc. Então, o que fica de lição para o Cruzeiro, né? Que ele precisa de ser mais agudo, os jogadores precisam ter jogadas de velocidade com mais precisão, né? Ter mais capricho no último passe. Eu cozinhei isso tudo aí para poder falar isso, né? Tem que ter mais capricho no último passe, só isso. Por isso que o Cruzeiro perdeu esse jogo. Parabéns ao Internacional, que achou 2 gols. O Inter jogou pra caramba. Não jogou nada o time do Inter. Não jogou nada. Mas jogou o necessário para ganhar. Fez 2 bicos para frente lá, acertou 2 contra-ataques. Né? Porque o outro foi um presente. E até mérito, porque marcou a saída de bola. O Cruzeiro não soube sair na saída de bola. Mas, no geral, não foi um bom jogo, não, né? 83% acha que o Cruzeiro tem que contratar para ser titular. É mais ou menos isso mesmo, gente. O titular que estiver aqui, ele que tem que mostrar que ele merece ser titular, né? Ninguém é dono de posição, não, né? Vamos falar agora do time principal, né? Esse jogo aí acabou, né? O Cruzeiro perdeu com Cláudia, Paloma, Tainara e Calhau, né? Marília, Capelinha, Gabi Soares, Rafa e Gigele, Bianca e Letícia, né? Pronto, esse foi o time principal. Depois houve as mudanças, não vou nem falar, porque tirando a Ravena, o resto não alterou nada. Vamos lá. Só mandar um salve pro Herbert, falou assim: boa transmissão pra vocês, galera, desejo tudo de bom, uma ótima noite, valeu. Obrigado. Herbert. A minha pequena garrafinha. Alverito também aqui, bravo. Barbieri, você ganhou, tá falando aqui o Alverito. O Antônio também, valeu rapaziada, boa transmissão, valeu Antônio. O Domingos falando que faz tempo que esse time não joga, falando que o Domingos. É o pessoal que participou. O Juan tá falando aqui, ó. O goleiro do Chelsea, fora do puesto da Champions. Tá falando aqui o Juan também, mandando mensagem. O Domingos falando assim: velho, essa Bianca Brasil é só bola. Se a bola não for no pé dela, ela não estica a perna. Ela não aguenta correr, ué. Ela não aguenta correr, não. É difícil, né? Jogador que não aguenta correr, armador que arma. É igual o jogo totó, fica parado lá, ó. Tá no meio lá. Tá. Não é assim que funciona, né, gente? Futebol, você tem que sair rápido, com intensidade, né? Se você pega o time principal do Cruzeiro, o time do Cruzeiro hoje joga um bom futebol, né? Por isso que eu acredito que o Cruzeiro, mesmo se
colocar jogadores alternativos amanhã, vai fazer um grande jogo. Por quê? Porque o time do Cruzeiro hoje é um time intenso, né? O técnico consertou o time do Cruzeiro. Isso aí é fato, né? Não tem como negar isso. Agora, há carências no time? Há carências no time. Ô, velho, só pedir pra galera que tá chegando aí na audiência, deixar aquele like maroto pra tá ajudando os canais. Dá uma força aí, não custa nada. Deixa o like. Clica no botãozinho de hypar, né? Pra também fortalecer. Inscreva-se, aproveita nossas promoções embaixo. Tem Mercado Livre, Shopee, links pra você estar comprando aí com muito desconto, tá? Além de comprar com desconto, você vai estar ajudando os canais aí. Então dá essa moral e comenta bastante também sua visão sobre cada assunto que a gente vai trazer, que a gente vai abordar a partir de agora. E já falando desse próximo jogo do Cruzeiro, né, que tem a presença do William, que o Fagner deve ser poupado, eu vou trazer informação sobre o Fagner, mas surgiu essa informação aqui, ô velho Raposo, surgiu essa informação aqui, ó. O Grêmio colocou uma possibilidade do lateral direito, o William, de 31 anos, defender o Clube Gaúcho, né, então... uma informação aqui do Fábio Vargas. Deixa eu arrumar esse posicionamento dessa imagem aqui. Mas tá aqui, ó. Aí, ó. Agora sim. Informação. O Grêmio coloca o William, lateral direito de 31 anos, em final de contrato com o Cruzeiro, fora dos planos, como um plano B, se caso o plano A não ir pra lá, né? Que é o Martirena do Racing, né? Martirena. Então ele tem o plano A deles é o Martirena. Se caso o Martirena não der certo, eles têm como plano B o William do Cruzeiro, velho Raposo, que tá com o contrato se encerrando no final desse ano e já pode assinar um pré-contrato agora em junho. Já pode assinar um pré-contrato e lá no final do ano sai de graça, se caso o Cruzeiro não renovar o seu vínculo, velho Raposo. O que você acha, velho Raposo, do William? Talvez pode ser até uma moeda de barganha, né, velho Raposo? Eu vejo assim, porque se deixar muito, velho, realmente ele vai sair de graça no final do ano e o Cruzeiro não vai ganhar nada com isso, né? Pois é, Jonathan, o que acontece? Já pensou o William na direita e Marlon na esquerda? Meu Deus do céu. Vamos rezar pelo Grêmio. Bom, gente, o grande jogador o William né? O que não dá mais pro Cruzeiro nele, porque chega um momento que o jogador ele fecha o ciclo dele em determinados clubes. Então há jogadores aí no Cruzeiro aí que já fechou o ciclo. Vou dar exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou olhar o vizinho aqui. Eu não gosto de olhar, não, mas eu vou comparar para vocês entenderem. Hulk já fechou o ciclo, né? E se você não renovar, o seu time começa a cair. Porque aqueles jogadores já não estão com energias mais positivas para jogar ali. Então tem que renovar, né? E jogo de futebol, sim, um detalhe muito importante. São aves de arrebação. Quando tá bom, vem. Quando tá ruim, eles vão. Então tem que estar sempre renovando mesmo. Então, assim, eu não acho ruim o William aí, não. Vai ser feliz lá no Grêmio, né? Tomara que vai, jogue bem, não tem problema. Não tem problema, né? É uma renovação que se faz, né? Então, eu não importo com a ida dele pro Grêmio, não. Eu acho que pode ir. Até porque nós temos o Fagner, que é um bom jogador. Ah, mas o Fagner tá velho. Nós temos o Cauã Moraes. Nós temos o Ivanilson, que é um baita jogador. Eu não vou falar jogador de base, esquece. Não vou esquecer isso. Não tá, deixa eu bater na madeira. Não falo mais de jogador de base no Cruzeiro. O que acontece é o seguinte: a gente sabe que futebol é um esporte coletivo, né? Então tá. Então, quando você tem que dar chance para aquele jogador fazer 4 a 5 partidas para ele ver se ele tem condição de se firmar. O jogador se firma na 4ª partida. Mas por que você está falando isso? Só para encerrar esse assunto, Matheus Cunha. O Matheus Cunha já teve 6, 7 jogos. Se ele não conseguiu se firmar, ele não vai mais se firmar, né? Aí você pega o Otávio, ele jogou um jogo normal, tomou um gol sem falho no primeiro jogo, mas no segundo já não tomou gol falho, foi indefensável. Aí não teve mais o 3º e o 4º jogo. Se ele tivesse insistido com ele ia jogar melhor no 3º jogo, ia jogar melhor no 4º jogo, e hoje estaria aí, ó. Assim como foi com o Rafael, assim como foi com o Gomes, quando o Gomes assumiu o time do Cruzeiro, como foi com o Jefferson. Assim como foi com o Fábio, que saiu da base do Cruzeiro, foi pro Vasco, insistiram com ele e virou aquele goleiro todo. Então, é a sequência que vai fazer o jogador ficar bom, porque ele vai adaptar o coletivo do time.
né? Agora, se o cara faz 2 partidas, desiste do cara, aí realmente é para desistir. Falo sem medo nenhum de errar. Se eu fosse jovem hoje, estivesse na base do Cruzeiro, eu pediria para sair. Porque eu não vou ter chance. Eu não vou ter oportunidade, né? E isso é triste, tá? Porque você vê os jogadores saem e voltam por valores absurdos. Todos os jogadores que saíram tão bem, todos sem exceção, né? E tá aí o William. O William é base, não, mas é um ativo, é um grande jogador. Já foi até olhado para a seleção brasileira, mas que já está saturado no Cruzeiro. E se ele for, bacana, que ele vai ser feliz lá no Grêmio, né? Torço por ele, não torço contra, não. Mas até respondendo sobre isso, o lateral direito William voltou a ser relacionado e será aí a opção para a estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil diante do Goiás, formação da Itatiaia. Então, ele é essa opção, pode estar de saída realmente, mas o Cruzeiro ainda vai utilizá-lo. O Fagner deve ser poupado. É a informação que a gente vai trazer também em seguida aqui, que o Fagner também é um jogador que o Cruzeiro realmente tem como ali o titular agora da posição, vai dar essa folga aí pro Fagner, que ó, por causa da sequência de jogos, existe uma forte possibilidade de Fagner ser preservado contra o Goiás. O atleta que estão suspensos aí para a partida de sábado deve começar como titular nesta quarta-feira. Mas tem uma outra questão que falaram que o Matheus Pereira talvez também não jogue nesse jogo contra o Goiás, né? Goiás. Mas ele tá suspenso para o final de semana. Ele tá suspenso para o final de semana, então teoricamente ele seria titular nesse jogo de quarta-feira, né, velho? Ô, Jonathan, mas eu pouparia sim. Você sabe por quê? O Matheus Pereira é o jogador que mais jogou durante esse ano. Ele, se tem um jogador cansado no Cruzeiro, é o Matheus Pereira. Então, já que ele não vai jogar no fim de semana, então deixa o cara descansar de verdade. Porque esse jogo do Goiás é um jogo que o Cruzeiro pode perder de 1-0. Ele não pode tomar goleada. Ele pode perder de 1-0, que chega aqui ele tenta reverter. Ele tem a chance de tentar reverter aqui, entendeu? Então é um jogo que você pode alternar. E para o lugar do Matheus Pereira, eu colocaria lá, sem medo nenhum de ser feliz, colocaria o Matheus Henrique, de camisa 10, na posição de meia. Colocaria sem medo nenhum. Entendeu? E que acertaria, daria certo, né? Por quê? Porque o esquema do jogo do técnico é que vai funcionar, não é o jogador em si, né? É claro que o Matheus Pereira não tem jogador no futebol brasileiro que joga na posição que ele joga. Não tem. O Arrascaeta não. O Arrascaeta é meio atacante. O Arrascaeta joga mais para frente. O meia que carrega a bola, que conduz, tá escasso no futebol mundial. Não é só aqui no Brasil, não. Está escasso no futebol mundial. Na Argentina se encontra ainda. Então o que acontece? Deixa o cara descansar, né? Então, mas eu não colocaria o William, não. Colocaria o Cauã. E colocaria o Otávio. Eu também. Colocaria o Otávio. Era o jogo pro Otávio jogar. Assim, e deixa rolar. Sabe por quê? Infelizmente, a verdade é uma. Se tiver que escolher entre Copa do Brasil e Libertadores, eu prefiro a Libertadores, Jonathan. Né? Prefiro a Libertadores. Se o Cruzeiro não tivesse ficado tão mal no Brasileiro, velho, Raposo, eu acho que todas as fichas do Cruzeiro iriam pra Libertadores. E o Brasileiro era só realmente para ficar meio de tabela e tal ali, né? Mas como o Cruzeiro agora, nesse momento, está priorizando o Brasileiro, por estar numa fase ruim, está lá embaixo, brigando contra o rebaixamento, eu falo que está priorizando por quê? Porque o Cruzeiro poupou na Libertadores para ter força máxima no Brasileiro. E vai poupar amanhã para ainda manter a força máxima no Brasileiro. Então, quer dizer, o 100% do Cruzeiro é no Brasileiro. Então, na Libertadores, na Copa do Brasil, o Cruzeiro tá poupando. E isso é um indício de que o Cruzeiro prioriza o brasileiro. Por que prioriza o brasileiro? Porque vive uma situação ruim deixada pelo Tite, deixada pelo time até aqui. Né? Que o Arthur Jorge tá tentando recuperar, mas que já tem uma distância, né, dos primeiros lá em cima, né? Que não é o nosso ponto de vista agora, não é nossa meta, né? É realmente se livrar da zona de rebaixamento, se livrar ali da parte de baixo, mas que deixou a gente nessa situação. Então o Cruzeiro foca agora no brasileiro
Pra pelo menos tentar fazer os 45 pontos ali, se livrar desse negócio de brigar contra o rebaixamento. E por isso ele tira o foco um pouco da Copa do Brasil e da Libertadores. Não é que abriu mão, mas tira um pouquinho. Tem que descansa uma peça aqui, descansa uma peça ali. Então há essa questão. Se fosse, velho, se o Cruzeiro estivesse brigando lá em cima no Brasileiro, o Cruzeiro com certeza estaria focando nas Copas. Porque as Copas sempre foi o mais forte do Cruzeiro, né? Copa do Brasil, Libertadores, foi o ponto mais forte do Cruzeiro. Mas, sinceramente, eu não acho que o Cruzeiro abriu mão, não, junto. Eu acho que o Cruzeiro vai jogar amanhã, vai jogar para ganhar esse jogo, né? Vai jogar contra o Boca Juniors a vida dele. Eu falei que se for para escolher um ponto pra você poupar, você vai poupar nas Copas, entendeu? O Cruzeiro não vai poupar no Brasileiro. Ele tá poupando só nas Copas. Por quê? O que aconteceu? Porque se foi eliminado nas Copas, vai falar, infelizmente foi eliminado e é isso, é a vida que segue, vamos pro Brasileiro. Então, tipo, o Cruzeiro, infelizmente, o Cruzeiro deu azar, porque aconteceu aquele jogo com a Católica, aquele resultado imprevisto, que ninguém acreditava que aquilo ia acontecer. Mas futebol prega essas peças na gente. Do mesmo jeito que o Cruzeiro jogou melhor e perdeu para a Católica, foi o mesmo que aconteceu com o São Paulo, ele jogou melhor e perdeu. A gente sabe por que perdeu o jogo contra a Católica, a gente sabe por que perdeu contra o São Paulo, todo mundo sabe, só quem não sabe é a diretoria. Só quem não sabe é a diretoria do Cruzeiro, né? Agora, vou voltar a repetir, a gente fica meio enfadonho, sabe, de falar. Mas assim, infelizmente, a gente tem que falar que é verdade. Quem nos acompanha, olha que não são poucas gentes não, tá? Vou falar nisso, pedir vocês para se inscrever no canal Cruzeiro Raposo, minha meta é 5.900, se chegar a 5.900, né? Conto com a ajuda de vocês. Quem nos acompanha, o Cruzeiro tem morrido, também inscreva lá, sabe que a gente falava o tempo todo, gente, o Cruzeiro precisa de contratar um goleiro de peso, porque o Cássio já é um goleiro veterano, se tiver uma contusão séria vai demorar a recuperar. Cansei de falar isso. É só pegar, voltar às lives, volta aí no canal, você vai voltar às lives, você vai ver eu falando isso. O Cruzeiro precisa de contratar um goleiro, o Cruzeiro precisa de contratar um cabeça de área. Eu falava lá, o Cruzeiro, sem cabeça de área o Cruzeiro vai ter problemas, né? E não deu outra. Se você olhar os jogos que o Cruzeiro jogou melhor e perdeu, ele perdeu única e exclusivamente porque não tinha um cabeça de área. Ah, mas tinha o Matheus Henrique. Não é cabeça de área, não sabe fazer contenção de cabeça de área, não sabe fazer a cobertura, deixa buracos no meio de campo. Márcio Vidalba é um ótimo zagueiro, mas é zagueiro de sobra. Quem já jogou na futebol sabe, é um zagueiro de sobra. Ele não pode ser o zagueiro de primeiro combate, ele não consegue, ele toma drible fácil. Ele é jogador de sobra. Um dá o primeiro combate, ele vem na sobra. Ele é ótimo, faz uma dupla perfeita. Mas com o esquema que ser um volante fixo, ele tem que dar o primeiro combate. Aí a vaca vai pro brejo. Não é a característica dele, né? Tanto é que ele jogava como zagueiro e lateral, porque ele joga na sobra. Então, assim, por isso que o Jonathan Jesus, nesse caso, para primeiro combate, o Jonathan é melhor. Mas são características diferentes. E você falou no Vidalba, aí ó, a questão é a seguinte, o Racing consultou as condições para ter o zagueiro do Cruzeiro, Lucas Vidalba. Vidalba tem contrato até dia 31 de dezembro de 2025, podendo nessa janela do meio do ano já sair. 2026. Né? E tem 2026, né? Tem contrato até o 31 de dezembro de 2026 e pode já assinar um pré-contrato no meio do ano, ou mesmo até sair nessa janela de transferência à procura do Racing lá, da sua terra natal, né? A Argentina. E a informação foi do DS Sports Rádio, que é lá da Argentina também, trazendo essa informação da procura do Racing pelo Vidalba. Lá ele daria certíssimo, por quê? O Racing vai jogar com 3 zagueiros. Ele é aquele zagueiro que joga de zagueiro na sobra, caindo pela lateral esquerda. Então ele cai certinho no estilo de jogo do Racing. Não é um mau jogador, não é. É assim, com um volante bom, igual o Romero ali, ó, ou o Lucas Silva marcando, a zaga fica muito segura com o Vidalba. Você não pode tirar o volante. É isso aí, então o Vidalba, cara, ele perdeu a posição agora, né? O Jonathan assumiu a posição e toda vez que o Vidalba entra agora, a gente que tinha aquela, com o Leonardo Jardim, a gente tinha aquela segurança, ele e Fabrício Bruno ali na defesa. Agora, depois do Tite, assumiu o Tite, agora o Arthur Jorge, toda vez que fala o nome, vem Vidalba, aí ele fala, ai, meu Deus do céu.
Então, É por causa do estilo de jogo, né, gente? Entrou nessa análise aí. Então o Vidal pode ser que deixe o Cruzeiro aí, mas é ainda uma peça importante, porque realmente já contribuiu com o Cruzeiro e pode ser que contribua novamente. Bom jogador. Mas o Cruzeiro tem contrato com ele, jogador. Assim também como tem com o Willian até o final do ano. Então tem essa possibilidade aí de deixar o Cruzeiro para ser jogador do Racing da Argentina. Acho um bom jogador, tá? Não acho ruim, não. Cada jogador tem a sua característica, né? A característica do Vidal é diferente da do Jonathan. Mas todos têm sua importância. Vidal, junto com o Fabrício Bruno, foi a melhor zaga do ano passado. Por que foi melhor nesse ano? Não é? Claro que é. É a forma de jogar que mudou, né? Então, o que vai acontecer? Os zagueiros têm que se adaptar à nova forma de jogar. E ainda não se adaptaram 100%. Demanda tempo. Não é do dia para a noite. O técnico não tem uma vara de condão, que vai fazer assim, e os jogadores vão se adaptar ao sistema dele assim, do dia para a noite. Do meio para frente já se adaptou. Ainda tem que adaptar ainda alguma coisa na zaga, né? E agora, no caso do goleiro, não. No caso do goleiro, eu acho que é um risco muito grande esse nosso goleiro, porque ele está fora de forma. Não é porque ele é ruim, ele é fora de forma. Quando o goleiro não está se posicionando bem, porque ele está fora de forma. Acho que o treinador de goleiro tem que conversar com o treinador principal. O treinador principal tem que conversar com o treinador de goleiro. O que você acha? Você acha que vale a pena investir nele mais? Ou o que tem que treinar nele para melhorar? Ou colocar um outro? Quem que você indica, né? Quem assistia as nossas lives lá lembra que a gente falava, tem que contratar um goleiro, pega um time do interior aí mesmo, só até o mês de junho só. Pega emprestado aí, só até o mês de junho, depois devolve. Nós não estaria sofrendo tanto assim. Embora a janela de transferência ainda demore a abrir, né? O Cruzeiro já possui um mapeamento dos reforços. O Arthur Jorge aceitou o projeto sabendo que o elenco seria reforçado no meio do ano. O clube deve investir em algumas peças, mas manterá a cautela financeira devido aos compromissos e dívidas importantes que precisam ser quitados. Está falando aqui a informação do Samuel Venâncio. O Cruzeiro vai não vai gastar tanta grana assim como muita gente está imaginando nessa janela de transferência, tá? Então, o que antes não tinha, né? Falar assim, os números não assustam e tal, né? O Cruzeiro meteu muito os pés pelas mãos em muitas contratações, né? A gente tem que ressaltar isso. Eu sei que parece às vezes que a conta até cai pro torcedor, né? Cai até pro próprio Cruzeiro, mas erros administrativos, né? Muitos jogadores, igual erros na contratação de Peralta, erros na contratação de... Agora não, mas lá no começo do ano, o Jonathan Jesus era um erro de contratação. E aí depois apareceu a oportunidade de vender o Jonathan Jesus por 10 milhões de euros. O Cruzeiro não vendeu a pedido do Tite, mantendo o Jonathan Jesus. O Wallace também é outro erro de investida. Então, só aí o Cruzeiro já gastou quase 100 milhões errado. Poderia ter pegado esses 100 milhões aí e ter investido em peças que poderiam contribuir e ajudar com o Cruzeiro. E aí agora a conta chega, né? E aí você olha e fala assim, temos que ter cautela para contratar, porque o dinheiro que a gente tem é para pagar as dívidas, né? E antes não tinha esse papo de dívida, né? Era realmente... Os números não assustam e tal. Mas dois nomes que foram cogitados, Gregory e também o John, né? O goleiro John do Botafogo, são os nomes que foram falados aí bastante, né? Principalmente, o primeiro foi o Gregory, que foi um nome cogitado, primeiro volante, um jogador que poderia ali ser uma sombra pro Lucas Romero, né? Um grande jogador. Tem pessoal cogitando que poderia até ser titular, né? Eu acho que o Lucas Romero se mantém, né? E o John, cara, é titular absoluto, né? O John poderia ser até uma pedra no sapato do Cássio, quando o Cássio voltar. Porque goleiro titular, campeão de Libertadores, campeão brasileiro recente, hoje tá lá pra fora lá, é reserva lá fora, né, velho? Se eu não me engano, ele tá no... Pois é. Onde que ele tá? Ele tá jogando Premier League lá. Eu esqueci o nome do time agora. Mais cedo eu fiz a reportagem e perdi. O Forest. Ele tá no Forest. Eu tenho muito receio de goleiro, de jogador que tá na reserva na Europa. Você não tá na reserva na Europa porque ele não se acertou lá, né?
Tem esse detalhe. Mas tem falado-se também, Jota, no Everson, que está no mundo árabe. Tá, eu vi, existe uma conversa também no Everson. É Everson, né? O nome dele. Um goleiro, um desse aí. Tem muito hoje. Não, esse é o Everson. Esse é Everson. E-V-E-R-S-O-N. Everson. Tem esse goleiro também. Eu vi essa conversa aí, tá? O certo é que o Cruzeiro vai trazer um goleiro, né? Que o John é um grande goleiro, ótimo, vou ficar feliz. O Gregor é um ótimo volante, vou ficar feliz. Acho que o Cruzeiro ainda precisa de zagueiro, mais um zagueiro. Ainda mais nessa iminência do Vidal assinar um pré-contrato em junho. Então, assim... Sim. Você precisa de ficar de olho. Um ponto que ninguém tá falando, um atacante, né, velho? Né, Isso, atacante. Porque, meu Deus do céu, o Cruzeiro já gira a bola com uma beleza, já circula a bola ali em volta da área, mas chegou na área, a dificuldade é absurda. Eu tava vendo até um comentarista da Sport TV comentando isso, falando que o Cruzeiro é uma beleza pra criar jogada, pra se envolver o time e tal, mas é uma dificuldade pra fazer gol. E demora 3, 4 vezes mais do que qualquer outra equipe demora para fazer um golzinho, né? E normalmente os golzinhos é chorado, sofrido, né? Então é uma realidade. Falta um investimento ainda para fazer gols, cara. E aí onde que vai ser esse investimento, eu não sei, mas para fazer gols. Seja para centroavante, seja para ponta, seja para criação, não sei. Mas tem que fazer gols. Nós precisamos de um jogador de beirada, né? Só temos o Arroio, o Bruno Rodrigues é uma incógnita. Nós temos um grande jogador lá, mas a gente não sabe se ele vai jogar, entendeu? Esse é o grande problema, que é o Sinisterra. A gente tem uma situação seguinte: se a gente põe o Sinisterra para jogar, ele cumpre meta, tem que comprar o cara machuca de novo. Assim, eu tô para te falar que, tirando o Caio Jorge e o Villarreal, que é um grande jogador, nosso melhor atacante depois deles é o Sinisterra. Mas o Sinisterra, infelizmente, não joga, então o que a gente vai fazer, né? Então, concordo, Jonathan, mas só que é o seguinte, deixa eu só fechar uma coisa aqui. Temos que contratar? Temos. Nós temos que contratar também operários, né? Vamos tirar da cabeça só jogador badalado. Quando eu falo que o Cruzeiro não precisa contratar mais craque, é por esse detalhe. O Cruzeiro precisa de jogadores operários. Jogadores que agreguem o time. Quando um faltar, ele entre. Não precisa ser craque, né? Ele tem que ser operário, um jogador regular. Para quê? Para manter o padrão do time. Porque quem faz o time andar são os operários. São os jogadores operários que fazem o time andar. Nós temos poucos jogadores operários no nosso elenco. Qual que é o jogador operário do nosso time aí? O Gerson é um jogador operário, tá? Ele tá pegando ritmo do jogo, você vai ver como ele é operário. Christian, Kaique é um jogador operário. Até Caio o Jorge, Pereira agora Matheus Pereira. Porque tá então, assim, tá mudando a mentalidade. Também, tá isso. Tá mudando a mentalidade. A Bianca Brasil, a gente tava vendo o jogo agora, esperando bola no pé, não. Esperando bola no pé, não dá. Tá tentando ajudar, tá crescendo. Não pode. Então, assim, é isso que é importante. Então, pode contratar o Gregor, sim, que é bom, pode contratar o goleiro, que é bom. Mas pensa nos jogadores baratos e bom. Avalie o mercado. Uns jogadores baratos e bons que possam chegar e ajudar o elenco. Mas ao mesmo tempo tem que ter um pezinho atrás, porque esse negócio de operário, assim, às vezes aparece um Chico da Costa da vida aqui. Não, mas Chico da Costa a gente... Mas barato, assim, e que tava, igual eles falam, oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado, né? O Chico da Costa é um... Quem que indicou Chico da Costa, Jonathan? Tite, pô. A única coisa boa que o Tite fez foi segurar o Jota Jesus. Foi o pessoal aí, ó. Foi o filho do Pedrinho Pinto. Com Pinto. Porque ele pediu um atacante. Aí falou, o que a gente tá tendo aqui, a oportunidade de mercado, é o Chico da Costa. Ainda pagou quase 6 milhões de reais pra tirar ele lá do Cerro Porteiro. Ali o Pinto, com todo respeito, o Pinto ali foi mole, né? Porque faltou uma avaliação melhor, né, da qualidade do jogador. O jogador fez 6 partidas e parou de jogar, gente. O que você vai contratar o cara? Não justifica, né? Não justifica. Bom, esperar, né, para ver se o Cruzeiro amanhã coloque o goleiro para jogar, dá chance ao menino para jogar. Os problemas do Cruzeiro pode estar dentro de casa, sem a solução dentro de casa. Mais nada, ok?
E você aí, Jonathan? É isso, agradecer a galera que fortaleceu, que ajudou aí mais uma vez. Deixa o like pra ajudar a gente, tá, galera? Ajuda a gente a bater nas nossas metas de like, ajuda também a se inscrever nos canais, tá certo? E aproveita essas promoções, Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Netshoes, link na descrição, vários produtos para você comprar com desconto e ajudar aí os canais. Faz esse favor, não custa nada, dá moral pra gente. E um detalhe, lá na Kabum tá promoção de jogos, tá? De games. Vai lá. É isso aí. Valeu, vem. Tamo junto. Vida longa e próspera, como diz o índio Raul.